Olá, Eli Jordano, bom dia, boa tarde, boa noite, bom final de semana, boa madrugada. Eu sou o professor Diego Carvalho, né? Estou aqui na Polícia Militar de Minas Gerais, sou sargento, tá? E ministro aulas também de legislação extravagante, direito penal comum e direito penal militar aqui no curso LJ Aulas. Hoje vamos corrigir a prova de direito penal militar que ocorreu em 2019. Antes de iniciarmos a nossa correção, né, se inscrevam no nosso canal e dê um like aqui no nosso vídeo, tá bem? Vamos lá? Guerreiros, então está aí, né, a prova aí de 2019, prova recente, em 2019. Questão número 1. São penas principais as previstas no Código Penal Militar, exceto... Senhores, vocês percebem que o quanto que é importante sabermos o que são penas principais, o que são penas acessórias. Vocês lembram quais são as penas principais previstas lá no Código Penal Militar? Morrer de pri, já lembramos de 4. Morte, reclusão, detenção, prisão, impedimento, suspensão do exercício do posto, graduação, cargo ou função e reforma. Se soubéssemos quais são essas aqui, nossa... a gente já está praticamente já com a questão resolvida, mas vamos mais a fundo, vamos saber também quais são, né, as penas acessórias, né, perda do posto ou da patente, né, exclusão das Forças Armadas, incompatibilidade para o oficialato, a indignidade para o oficialato, perda da função pública, inabilitação para o exercício de função pública, suspensão do pátrio poder, suspensão dos direitos políticos. Despenca em todas, de fato, despenca em todas as provas. É muito difícil nós vermos uma prova de soldado, né, de tenente, de qualquer dos quadros da Polícia Militar do Estado de Minas, sem o artigo 9º e sem as penas acessórias e sem as penas principais. É praticamente certo. Artigo 9º e penas acessórias e principais é batata que vai estar na sua prova, tá bom? Feitas essas explanações, olha para você ver, se vocês tivessem essa noção, não teria erro? São penas principais. Exclusão das Forças Armadas é acessória. Prisão, principal. Morte, principal. Detenção é principal. Morte, reclusão, detenção, prisão. Exclusão das Forças Armadas. A alternativa A era a nossa resposta. Exclusão das Forças Armadas e perda do posto, né, ou da patente, se dar quando? Quando temos uma PPL superior a 2 anos, uma pena privativa de liberdade superior a 2 anos. Batata, se vocês tivessem feito o quadrinho que eu sempre falo com vocês para fazer, penas principais e penas acessórias, já é uma questão da prova, tá bem? Questão número 2. Em relação aos crimes militares em tempos de paz, previsto no Código Penal Militar, assinale a alternativa correta. O militar em serviço, ou atuando em razão da função, em comissão de natureza militar ou em formatura, ainda que fora do local sujeito à administração militar, comete crime militar contra militar da reserva, reformado ou civil? Senhores, aqui está mais uma vez. A primeira questão foi o quê? Penas acessórias e principais. E a segunda, o artigo 9º, caiu aqui mais precisamente os crimes militares por extensão. Os crimes previstos no Código Penal Militar e os na legislação penal especial, quando praticados em determinadas situações. Militar da ativa versus militar da ativa, em qualquer circunstância, vamos falar sim de crime militar. Vocês lembram também que o militar da ativa, né, em local sujeito à administração militar, contra militar da reserva, reformado ou civil, é crime militar. O militar em serviço ou atuando em razão da função dele, em qualquer lugar que seja, se é ou não sujeito à administração militar, contra reformado, reserva ou civil, é crime militar. Militar da ativa, em período de formatura, comissão de natureza militar, em formatura, durante o período de manobras, né, independentemente se o local é ou não sujeito à administração militar, né, contra reserva, reformado ou civil, teremos crime militar. Qual que é a outra hipótese? Né? A outra hipótese é o militar da ativa contra o patrimônio sob a administração militar, tá? E contra a ordem administrativa militar. Falei todas essas situações aqui para vocês e vocês vão perceber que perfeitamente
elas caíram na nossa prova. Olha para vocês verem. Item 1. Militar em serviço ou atuando em razão da função, em comissão de natureza militar ou em formatura, ainda que fora do local sujeito à administração militar, comete crime contra militar da reserva, reformado ou civil. Perfeito. É uma das nossas hipóteses, né? O policial, o militar da ativa, né? Está em serviço, está atuando em razão da função, né? Comissão de natureza militar, período de manobras, formatura, ainda que não seja local sujeito à administração militar, será crime militar praticado contra militar da reserva, reformado ou civil. O item 1 aqui foi basicamente isso que eu acabei de falar para vocês. Olha aqui, item 2, militar em situação de atividade ou assemelhado comete crime militar em lugar sujeito à administração militar, contra militar da reserva, reformado ou civil. Senhores, o militar, né, que é da ativa, né, ele vai cometer crime contra militar da reserva, reformado ou civil, se for em local sujeito à administração militar. Outra forma que ele pode cometer contra reserva, reformado e civil, que pouco importa se é ou não local sujeito à administração militar, é quando ele está atuando em razão da função dele, tá bem? Então, militar da ativa comete crime militar em local sujeito à administração militar contra militar da reserva, reformado ou civil? Exatamente. Não é verdade que uma das opções é exatamente essa, que exige que seja local sujeito à administração militar? Militar da ativa, local sujeito à administração militar, reserva, reformado ou civil, crime militar. Militar da ativa, atuando em razão da sua função. Pouco importa se é ou não local sujeito à administração militar. Militar da reserva contra militar reformado ou civil. Perceberam, senhores? Exatamente aqui o item 2 aqui está correto. Militar da ativa, né? Militar em situação de atividade. Item 3. Comete crime militar contra o militar da reserva em qualquer circunstância. Falsos, senhores. Por que é falso? O militar da ativa, tirando aquela hipótese que é contra em local sujeito à administração militar, ou seja, não sendo em local sujeito à administração militar, qual é a possibilidade? Foi isso que a questão quis saber do candidato. Qual é a outra hipótese que o militar da ativa comete crime militar? Se for em local sujeito à administração militar contra reserva, reformado ou civil. Ou seja, não é em qualquer circunstância que o militar da ativa vai cometer um crime contra o militar da reserva, que foi o caso aqui do item, né? Ou reformado ou civil. Exige que seja em local sujeito à administração militar. Se não for em local sujeito à administração militar, pelo menos exige-se que ele esteja em serviço ou atuando em razão da sua função. Ou então, em comissão de natureza militar, período em formatura, período de manobras. Portanto, não é em qualquer circunstância que o militar da ativa comete um crime contra o militar da reserva, reformado ou até mesmo contra o civil. Perfeito? 4. O militar, durante o período de manobras ou exercício, comete crime militar somente contra reserva ou civil? Errado, senhores. Período de manobras, não importa o local, se é ou não sujeito à administração militar, comete-se o crime contra, sendo militar da ativa, militar da reserva, reformado ou civil. A questão aqui falou que era só contra o reserva e o civil. Esqueceu-se de quê? Do reformado, tá bem? Portanto, a 4 aqui totalmente errada. O item 5, militar em situação de atividade, comete crime contra o patrimônio sobre a administração militar ou ordem administrativa militar. Perfeito, senhores. Né? Lá no inciso 2, a última hipótese lá que o militar da ativa comete um crime militar é quando for contra o patrimônio sobre a administração militar ou contra a ordem administrativa militar. Patrimônio sobre a administração militar ou contra a ordem administrativa militar. Perfeito. Então ficou correto aqui 2, 1, 2 e 5. 1, 2 e 5, gabarito aqui, resposta, a alternativa D,
é a nossa resposta. 3. Em relação ao crime militar, é correto afirmar que A. Nos casos previstos no Código Penal Militar, não há punição em relação ao crime tentado. Senhores, errado, né? A tentativa, ela é punível sim no Código Penal Militar, tá bom? O que é um crime tentado? Um crime tentado é quando o crime não se iniciada a execução dos atos executórios, né? O crime não se consuma por circunstâncias alheias à vontade do agente. Perfeitamente sim, temos crimes militares, o Código Penal Militar adota sim o instituto da tentativa. Lembrando que tentativa, qual que é a natureza jurídica dela? Causa de redução de pena. Diferentemente do Código Penal comum, o Código Penal Militar prevê também que, uma vez, né, ela diminui de 1 a 2 terços. Perfeito. Causa jurídica, redução de pena. Mas, né, ou seja, você tem uma pena aqui de 10 anos. O juiz vai diminuir 1 a 2 terços. Tranquilo? Mas o Código Penal Militar, isso aí cai muito também nas nossas provas. O que ele diz? Que, considerando, né, excepcional gravidade, o juiz pode desconsiderar essa redução de pena, ainda que estejamos falando de tentativa, iremos aplicar a pena do crime consumado. Portanto, é uma das teses aqui que eu defendo, que é prevista, né, no Código Penal Militar, adota sim o instituto da tentativa. Tranquilo, tá bom? Então aqui a A está incorreta. Pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de 1 a 2 terços, podendo o juiz, no caso excepcional gravidade, aplicar a pena do crime consumado. Senhores, foi o que eu acabei de falar para vocês, tá bom? Considerando que a tentativa é uma causa, tem a natureza jurídica de redução de pena, perfeito. Só que o juiz pode desconsiderar essa redução de pena em caso de excepcional gravidade e aplicar não com redução de pena, mas sim naquela tentativa a pena do crime consumado, perfeito? A alternativa B aqui já falou aqui o que eu tinha acabado de falar para vocês, viu? Não tinha como errar, não é, senhores? C. Pune-se a tentativa com a pena correspondente ao crime consumado, diminuída de 1 terço. Não, senhores, não é diminuída de 1 terço, é de 1 a 2 terços, tá bom? É de 1 a 2 terços. Questão maldosa, mas tranquilamente, se tivéssemos o conhecimento aqui da alternativa B, não tinha como errar, tá bom? É de 1 a 2 terços. A banca falou que 1 terço. Mentira, a alternativa C falou 1 terço. Portanto, está errada, porque é de 1 a 2 terços. D. Nos casos previstos no Código Penal Militar, em relação à tentativa, é vedada a aplicação da pena correspondente ao crime consumado. Totalmente errada, senhores. E a alternativa B, ela já responderia, desmentiria a alternativa D, porque eu falei para os senhores que, beleza, causa jurídica, redução de pena de 1 a 2 terços. No caso de excepcional gravidade, o juiz pode desconsiderar aquela redução de pena e aplicar para a tentativa, né, para o crime tentado, a pena do crime consumado, no caso de excepcional gravidade, perfeito? Portanto, aqui 3B é a nossa resposta. Questão 4. O artigo 162 do Código Penal Militar trata do crime de despojar de uniforme com decoração militar, insígnia ou distintivo por menosprezo ou vilipêndio. Em relação à pena e seu aumento de pena, é correto afirmar que, senhores, vem para mim, despojamento desprezível, de fato, menosprezo ou vilipêndio, tá? A pena é de detenção de 6 meses a 1 ano. É previsto isso lá no Código Penal Militar. E qual que são as causas de aumento de pena? São 2, né, possíveis. Se é diante da tropa ou em local sujeito à administração militar, tá bom? Exatamente, basicamente foi isso que o enunciado nos pediu. Letra A. A pena é de reclusão? Já podíamos riscar, senhores. Por que poderíamos riscar? Porque está pedindo a questão correta. A pena é de reclusão? Não. Vocês vão verificar que lá é pena de detenção de 6 meses a 1 ano, causas de aumento de pena diante da tropa ou local em público, perfeito? B. A pena é de 6 meses de detenção. Se o fato é praticado diante da tropa,
a pena é aumentada. Não é de 6 meses de detenção, é de 6 meses a 1 ano de detenção, perfeito? Portanto, essa aqui está errada, a B. C. A pena é de detenção de 6 meses a 1 ano. Se o fato é praticado diante da tropa ou em público, a pena é aumentada à metade. Tem caído muito essa questão. Despojamento desprezível. Pena. Detenção de 6 meses a 1 ano. Causas de aumento de pena. Aumenta em quanto? A metade. Se é em local, né, em público, ou se é diante da tropa, perfeito? Essa questão aqui, a 4, né, a nossa resposta nos satisfaz aqui perfeitamente, a C, beleza? D, a pena é de 6 meses de detenção. Se o fato é praticado diante da tropa, a pena é aumentada 1/3, não é 1/3, mentira. Se for diante da tropa ou em local ou em público, a pena é aumentada a metade, senhores. 5. Sobre a deserção, nos termos do Código Penal Militar, assinale as assertivas abaixo e marque a alternativa correta. O crime de deserção se consuma quando o militar se ausenta da unidade que serve por 8 dias? Mentira. Não é 8 dias, é por mais de 8 dias, tá bom? Tanto o oficial como a praça têm a mesma pena cominada quando cometerem a referida infração penal? Mentira. Por quê? Quando é oficial, a pena é agravada, tá bem? É pena de detenção, mas se for oficial, o agente, né, da deserção, a pena é agravada, perfeito? Se uma praça deixar de proceder contra o desertor, sabendo onde este se encontra, cometerá o crime de omissão de militar? Não tem, senhores. Não existe esse crime, omissão de militar. Existe no Código Penal Militar o crime de omissão de oficial, que é quando o oficial ele deixa de tomar, né, as providências quando ele sabe que dentre os seus comandados tem um desertor. É somente o oficial que comete o crime. E o crime não é omissão de militar, como colocou aqui. O crime é omissão de oficial, praticado somente por oficial. Praça não pratica. Poderia, em tese, configurar aqui o crime de prevaricação, mas dependeria da análise do caso concreto, o que não foi trago em tela aqui no enunciado, perfeito? 4. Um tio que der asilo ao seu sobrinho, que é militar desertor. Um tio que der asilo ao seu sobrinho, que é militar desertor, cometerá o crime de favorecimento ao desertor? Senhores, perfeito, né? Ele cometerá sim. Por quê? Só não é isento de pena quem pratica o crime de favorecimento. Ele comete o crime, né, de favorecimento ao desertor. Mas quem é isento de pena? Ascendente, descendente, cônjuge e o irmão do criminoso. O tio não é ascendente, nem descendente, nem cônjuge do criminoso. Portanto, ele comete sim o crime. Um tio que der asilo, que é desertor, cometerá o crime de favorecimento ao desertor? Beleza, só a alternativa 4 está correta, né? Somente uma alternativa é falsa? Não. Todas são verdadeiras? Não. Não. Somente uma alternativa é verdadeira, senhores. Verdade. A letra D é a nossa resposta. 6. Para efeitos de aplicação da lei penal militar, é correto afirmar que o militar da reserva conserva as responsabilidades e prerrogativas do posto ou graduação, somente quando contra ele é praticado crime militar. Errado. O militar da reserva ou reformado, né, ele conserva as suas responsabilidades e as suas prerrogativas do seu posto, sendo oficial, ou praça, né, ou a graduação sendo praça, perfeito? Quando, para fins de aplicação da lei penal militar, quando ele pratica o crime militar ou quando contra ele é praticado um crime militar, tá bom? Portanto, aqui, de fato, a alternativa A está errada. B, o oficial da reserva, o reformado, né, conserva as prerrogativas do seu posto quando pratica ou quando contra ele é praticado crime militar. O que não ocorre com a praça, por não haver, traz totalmente errada, senhores. Essas prerrogativas e responsabilidades, né, do posto é para os oficiais. Graduação é das praças, tá? As praças também
tem esse direito de prerrogativa, de conservar as suas prerrogativas e responsabilidades também, perfeito? Portanto, a B está errada. C. O militar da reserva ou reformado empregado na administração militar equipara-se ao militar em situação de atividade para efeito de aplicação da lei penal militar. Verdade, né? Hoje aqui no estado de Minas Gerais é um militar reconvocado, é o militar que estava na reserva, reformado, estava inativo. Quando ele retorna para o serviço militar, tudo que for que você lê referente ao militar da ativa, você vai equipará-lo, tá bom? É o militar da ativa por equiparação, tá bem? Então aqui C é a nossa resposta. D. O militar da reserva ou reformado não goza de prerrogativas do posto à graduação relativas à aplicação da lei penal militar. Totalmente errada, não é, senhores? Por que está errada? O militar da reserva ou reformado, né, ele conserva as suas responsabilidades e prerrogativas inerentes ao seu posto ou graduação para fins de aplicação da lei penal militar, quando ele pratica um crime militar ou quando contra ele é praticado um crime militar, perfeito? Então, senhores, está aí o nosso gabarito, tá bom? Continue estudando, refaçam as questões, né? E vamos seguir em frente, tá bem? Um grande abraço, fiquem com Deus.